Doutor Marcelo Santos, nesse contexto atual, o advogado, como é que ele está atuando em tempos tenebrosos, onde integrantes do STF não respeitam o conjunto de leis do país? Então imagine, diante desse quadro de caos institucional e principalmente, como tem sido a voz corrente de ditadura da toga, que é a pior de todas, como dizia o saudoso mestre Rui Barbosa, contra ela não temos a quem recorrer. Imagine como está sendo difícil ser advogado no Brasil, e nosso tema de hoje é a respeito disso. A realidade do advogado brasileiro e da advocacia brasileira tem sido cada vez mais difícil. E as pessoas precisam entender que o advogado, o ser humano também, ele é um cidadão que tem obrigações, que tem boletos para pagar, tem suas responsabilidades, então ele precisa sobreviver, e o ganha-pão do advogado é exatamente o exercício da sua advocacia cotidiana que rende honorários. Então, este mês de agosto, mais do que nunca, nós estamos intensificando esse debate em torno da figura do advogado e da advocacia, das prerrogativas, das imunidades, das garantias constitucionais e legais que nosso ordenamento proporcionam, estabelecem para a figura do profissional da advocacia, de um modo geral para os juristas, né? Todos nós somos também juristas, estudiosos, cientistas, porque o advogado ele necessita desse aparato para poder desenvolver seu mistério com autonomia, com liberdade, com independência. Como agosto é considerado o mês do advogado, é dedicado à causa advocatícia, dia 11 de agosto foi celebrado o Dia do Advogado. O STF, inclusive, já pacificou o entendimento de que descumprimento de prerrogativa de advogado é crime tipificado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, toda e qualquer pessoa física ou jurídica, toda e qualquer situação da vida prática em que uma ou mais prerrogativas do advogado sejam afrontadas, desrespeitadas, ameaçadas, é motivo, é pauta, é substrato fático para uma representação de natureza criminal, e é o que está acontecendo com o próprio Felipe Santa Cruz, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e que recentemente, num pronunciamento infeliz em público, emitiu declarações absolutamente aberrantes, inclusive manifestando desejo pela aplicação de uma pena capital para a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, dizendo, inclusive, que ele merecia uma bala na nuca. Isso é uma coisa que não se diz nem em mesa de bar. Nós precisamos, nesse momento, intensificar o debate em torno da defesa das prerrogativas do advogado. Então, a gente fica preocupado com essa realidade, onde nós vemos grande parte, a maioria esmagadora dos jornalistas brasileiros se ajoelhando perante essa junta ditatorial que atualmente conduz o Brasil. A classe advocatícia também, eu não estou me reportando à instituição exatamente, mas a classe advocatícia, inúmeros profissionais da área jurídica que ocupam inclusive cargos e funções até mesmo na estrutura governamental, abrindo mão de seus valores e princípios para se venalizarem, realmente para comercializarem seu mistério profissional e científico também, em prol de tudo isso aí que a gente está vendo. Essas três categorias. Estamos vendo as prerrogativas e imunidades de advogados, parlamentares e jornalistas sendo duramente afrontadas, rasgadas, vilipendiadas. E imagine o efeito negativo disto junto à população brasileira, junto ao cidadão brasileiro, em matéria de esclarecimento, de defesa de seus interesses. Então a preocupação é esta. O que tem acontecido nessas iniciativas das entidades? Tem aí um movimento de advogados de direita, e que a própria OAB tem feito aí algum movimento no sentido de questionar os abusos e a atual ditadura do Lula Supremo. Quais são as iniciativas que estão sendo adotadas? Muito bem, Ivan. Um grupo de profissionais da área jurídica, da comunidade jurídica, cientistas, juristas, advogados, recentemente, esta semana, nos últimos dias, começou uma articulação. É uma instituição, nós temos no Brasil várias associações, né, grupos, juridicamente falando, institucionalmente falando, de advogados. Temos associações de advogados, previdenciaristas, criminalistas, enfim, etc. Mas essa instituição, ela se apresenta como uma associação composta de advogados de direito, é um grupo constituído de profissionais, e esta semana foi aberto um link para coleta de assinaturas até o dia 28 de agosto. Está prevista essa coleta de assinaturas para aqueles que estão em dia com suas obrigações, para aqueles que estão regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, para que tenham legitimidade, claro, a fim de que
lancem suas assinaturas em todo o Brasil. E qual é o propósito desse movimento? É justamente formalizar uma reclamação, formalizar uma notícia de cunho geral, coletivo, acerca justamente dessas reiteradas, indiscutíveis, inegáveis violações de prerrogativas de advogados. Esse protocolo foi feito junto à própria OAB e o propósito é criar um cadastro negativo, e nesse cadastro seriam relacionadas instituições, pessoas físicas ou jurídicas e situações de violação de prerrogativas de advogados, para que as pessoas tenham uma espécie de termômetro, né, uma fonte de consulta. Então, após esse protocolo na OAB, esse procedimento ele será estendido a um rol de instituições diretamente atreladas ao direito internacional público, instituições de defesa dos direitos universais, da pessoa humana e de valores outros e princípios. Esse material que foi protocolado lá na OAB Federal, no Conselho Federal, vai ser estendido, vai ser replicado para instituições universais, internacionais, como a ONU, a OEA, dentre outras. Essas são as mais conhecidas, mais uma lista de outras. Então, nossa categoria, a advocatícia, e principalmente os que estão encabeçando esse movimento, estão convocando toda a comunidade jurídica para dar esse suporte, dar esse respaldo, porque isso repercute diretamente na vida não só profissional, mas na vida pessoal de todos nós, membros da comunidade jurídica, e nós contamos também com o respaldo da população brasileira. É para que a população brasileira não caia nessa conversa fiada, nessa balela cotidiana que esses caras estão a difundir, confundindo a cabeça das pessoas, alimentando mentiras, distorções, narrativas. Nosso papel aqui é este, é desmistificar. Este mês, o governo brasileiro está encaminhando ao Congresso Nacional o tal do programa de regulação, que na verdade não é regulação, é de censura às redes sociais. Por quê? Por uma razão muito simples. Eles não querem combater fake news, eles querem combater as verdades que os incomodam. Então, eles não querem combater fake news, eles não querem combater pedofilia, nem tráfico de crianças, nem trabalho escravo. Isso é só a ponta do iceberg, isso é só um pano de fundo. Eles querem incluir nesse rol de regulações, principalmente, e é justamente a meta deles, a liberdade de expressão. Eles querem restringir e até banir a liberdade de expressão no Brasil, porque não aceitam qualquer contraponto. Mas eis a comprovação prática, clara, indiscutível de que realmente é isto. Eles divulgam uma mentira, eles lançam, soltam, jogam uma mentira, uma narrativa qualquer, e minutos depois essa narrativa já está por nós destruída, mitigada, desmistificada, na verdade, através das redes sociais, que são hoje esse veículo que chega a todos de livre acesso. Então a primeira iniciativa foi essa. E a segunda foi uma representação também institucional, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, ético-disciplinar, com base no Estatuto e no Código de Ética da OAB, contra as declarações absurdas do ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que em redes sociais pronunciou-se, né, de forma totalmente inadequada, infeliz, pedindo bala na nuca do presidente Bolsonaro, pena de morte, que é um instituto que no Brasil não existe, não deveria existir em lugar nenhum do mundo. Eu queria só enfatizar que esta representação institucional, ético-disciplinar, movida pela OAB, em relação, movida e já assinada não pela OAB, mas por 750 advogados associados, inscritos regularmente na OAB, é a maior da história do Brasil. É a maior ação interna, institucional, representação ético-disciplinar, já movida contra um advogado na história da OAB, em razão do número de signatários, do conteúdo, da motivação e da relevância institucional envolvida. São esses os dois destaques que eu gostaria de dar nesse sentido.